Fala aí pessoal, tudo bem? Alexandre Fernandes aqui da Brave CG School e conforme eu disse, existem formas de você trabalhar aí a pintura de skin, fazer a edição dela em uma mesh unificada. Eu vou mostrar em duas etapas, né, nesse tutorial e num próximo, como você pode editar a pintura de skin no caso de uma mesh unificada que nem essa daqui, tá? Essa daqui eu separei de propósito, é uma mesh que tem aqui acessórios, né? No caso tem esses adereços aqui adereços, né? Para poder o personagem aí ter umas proteções laterais, por exemplo, na frontal, né? Mas isso aqui é o seguinte, tá? Eu criei essa situação porque alguns alunos já perguntaram sobre isso, né? E têm encontrado dificuldades para poder trabalhar com um modelo que recebe, né? Então, eu acredito muito que o rigger, ele tem que saber um pouco de modelagem, não precisa saber modelar, mas ele tem que saber do processo de modelagem. E aqui o processo que o modelador seguiu foi fazer o quê? Ele uniu, né? Ele entregou essa mesh totalmente unificada. E aí o cliente, o que ele queria? Ele, num primeiro momento, ele precisava só da pintura de skin. Por exemplo, aqui você vai ver que ela está deformada, tá? Eu vou só fazer um movimento. Então, você vai notar que tem uma deformação ali, já vou explicar por que isso está acontecendo, mas olha só. Então, no primeiro momento, o cliente ele queria isso aqui, né? E foi feito, tá? Foi feito o esqueleto, os joints, a pintura em cima do que foi recebido, beleza. Mas depois ele sentiu a necessidade de ter esses movimentos independentes, ou seja, os movimentos dessas proteções aqui da armadura do personagem. E é aí que a gente vai ter que entrar com a edição, tá? Agora, referente a essa deformação, o que eu fiz aqui, tá? Aqui na mesh, né? Se eu selecionar a mesh, você vai ver aqui do lado direito, ó. Aqui, ó, do lado direito, você vai ver a opção Delete Component. Por quê? Porque eu deletei a parte superior do meu personagem, né, para manter essa parte inferior, e com isso causou essas destruições. E se eu tentar usar aqui, por exemplo, a ferramenta, o Bear Smooth, né, por exemplo, que eu já passei isso em vídeos tutoriais anteriores, é só seguir lá no canal da Brave, você vai ver que tem vários vídeos lá, mas se eu tentar pintar aqui, ele não vai conseguir ajudar aqui. E o Bear Smooth ele é muito poderoso, né, para pintura de skin, tá? Ele ajuda bastante, mas aqui ele não vai conseguir fazer milagre, né? Então é aí que a gente também entra com alguns recursos para poder sanar esse problema, tá? Vou voltar aqui no valor que ele estava. Beleza. Então a primeira coisa é, em muitos dos casos, né, quando você tem aqui um componente chamado delete, né, delete component, porque eu fiz o quê? Eu peguei um exemplo, tá, do que eu fiz. Eu selecionei determinados componentes e vim e teclei delete, né? Removi a parte, tá? Um exemplo, vou fazer um exemplo aqui, ó. Vamos supor que eu queira remover essa parte aqui. Eu selecionei, pá, delete, né? Mas como é uma mesh só, é um modelo só, tá vendo que vai aparecer outro delete component. E isso ele vai somando conforme for deletando, né? Vou dar Ctrl Z. Beleza. Isso não é o comum, né? Não seria um modo legal de se trabalhar. Porém, está aqui a situação, vamos tentar resolver. Para resolver isso, você pode fazer o seguinte: seleciona a mesh, vem aqui no menu, cadê? Edit, aí tem aqui a opção Delete By, né? Delete By Type, e eu vou colocar nessa opção No Deformer History, tá? Vou deixar nessa opção aqui, ou seja, ele vai deletar, né, o componente ali e não vai destruir a minha pintura de skin, ou melhor, o meu skin cluster, né? O meu node de skin cluster. A pintura de skin ela vai continuar a destruir, né? Mas o meu skin cluster permanece lá, tá? Agora, se eu pegar aqui e tentar usar o BR Smooth, né? Vou deixar nesse valor aqui, olha só que mágica, né? Ele consegue então trabalhar agora da forma, né, mais correta, tá? Isso aqui é fantástico. BR Smooth, cara, eu não largo esse negócio por nada, a não ser que surja algo muito, muito melhor, né? Mas ele ajuda bastante, tá? Então tá ali, primeiro caso, primeiro problema, solved, resolvido, tá? Assim, daquele jeito, né? Eu tenho que depois trabalhar melhor isso aqui, e eu também já mostrei em tutoriais anteriores como resolver essas partes de sobreposição, né? Beleza, vamos para o próximo, né? Deixa eu zerar aqui. Próximo passo é, o cliente quer manter a mesh unificada, mas ele quer ter os movimentos independentes dessas partes. Então agora eu vou precisar criar joints, né? Então eu vou deixar aqui na left view
tirar essa grade. Cadê? Vou criar um join aqui. Estou na shelf rigging, né? Join. Aí eu vou colocar os joints nessas posições aqui. Primeiro eu vou fazer dessa parte da frente do personagem, tá? Sem pressa. Se quiser acelera o vídeo aí, se você que já entende, né, de rigging, então dá uma acelerada, mas eu vou fazer aqui sem pressa, que o público-alvo aqui é quem está começando ou quem já começou, mas está ainda em dúvida com muitas coisas aí. Então, beleza, olha só. Posiciono. Como eu estou posicionando aqui, ó, é o seguinte. Essas partes, se você analisar, ela, por exemplo, essa parte aqui, ó, ela vai até aqui em cima, né? Então, por exemplo, provavelmente ela passa por aqui e desce, né? Então, eu tenho que ajustar o pivô um pouquinho mais para cima, tá? Desse join, né? Então, eu pego aqui, teclo D de dado, movo ele para cima, sem afetar a hierarquia aqui embaixo, tá? A mesma coisa você pode fazer aqui, se for esse o caso, né? Aí você pode fazer esses ajustes. Quando você tecla D com o join selecionado ou qualquer objeto, você está deslocando somente o pivô e o objeto fica parado lá na posição dele. Então, beleza. Criei essas joints, tá? Essas joints, se eu selecionar aqui a hierarquia com o botão direito, Select Hierarchy, eu vou aumentar aqui o valor do radius dela para 2. Então, todos eles têm um valor de 2. Eu também vou alterar a cor, tá? Vou teclar Ctrl A. Se você teclar Ctrl A duas vezes aí, apareceu o Attribute Editor, você vai descer aqui na rolagem. Aqui na opção Display, você tem a opção Draw Overrides, né? Drawing Overrides. Aí você liga aqui o Enable e escolhe a cor que você quer. Normalmente eu escolho essa cor aqui, que eu quero que ela fique em destaque, tá vendo? Beleza. Por que isso é útil? Vocês já vão entender mais pra frente. Eu, pelo menos, considero bastante útil. Então, com essas joints selecionadas, o que vai acontecer aqui? Eu preciso selecionar de novo a hierarquia delas e exibir aqui os eixos pivô de orientação, tá? Para exibir os eixos, você pode usar o menu Display, e aí você aqui no menu Display, você tem, deixa eu ver se eu lembro, Transform Display, Local Rotation Axis, tá? Por que eu falo se eu lembro, né? Deixa eu ver se eu lembro. Porque eu só uso atalho, gente. É um monte de botão aqui que me economiza um tempo danado, tá? Então, tanto que o Local Rotation Axis está aqui, ó. É esse atalho aqui. Beleza. Olha só, vou isolar essa parte. Por que eu tenho que exibir os eixos? Que eu preciso enxergar aqui como que esses eixos estão alinhados. Porque olha só, se eu pegar aqui para rotacionar essas partes, eu tenho que verificar se elas estão, né, de acordo, né, com o movimento que eu quero causar ali no meu personagem. Se eu selecionar esse último, né, junto, né, com toda a cadeia superior e tentar rotacionar aqui, ó, a rotação já começa a se atrapalhar ali, começa a ter problema. Então, aonde está o problema? O problema está no último join, tá vendo que os eixos de cima, eles estão orientados, né, no caso aqui, corretamente. X para a esquerda, ou melhor, Z para a esquerda, Y para frente, X para baixo. E somente o último que está desalinhado ali, ó, tá vendo? Então, para fazer isso, né, eu posso fazer o seguinte. Eu vou lá no menu, cadê? Eu deixo aqui no menu Set Rigging. Eu tenho aqui o menu Skeleton, eu tenho a opção Orange Join, eu vou abrir aqui a opção Orange Join, posso dar um Reset, tá? E, normalmente, o último Join, em 99,9% dos casos, tá? Você pode marcar essa opção aqui, Orange Join Toward, tá? Quando é o último Join, tá, gente? Quando são os outros, né, no caso aqui, vamos supor, é que aqui eu posso gerar um problema, mas depois eu vejo, vamos lá. Se for os outros, por exemplo, a hierarquia, eu normalmente uso essa sequência aqui, XYZ e dou um Apply, tá vendo? Ele vai fazer a orientação aqui conforme a sequência que eu escolhi, né, no Primary e no Secondary, tá? E no último, você vê que ele não alinha de jeito nenhum, tá vendo? Ele mantém do jeito que está lá. Ah, outra coisa. Aqui, se tivesse uma rotação, seja ela qual for, né? Se eu tentasse usar aqui, ó, a ferramenta de Orient, você ia ver que tem um problema, né? Ele dá uma mensagem ali que a rotação não é zero no Joint 2, por exemplo, tá? Has no zero. Então, eu precisaria dar um Freeze Transformation, se eu selecionar isso aqui, ó, eu precisaria dar um Freeze Transformation, que é esse comando aqui, Modify, Freeze Transformation. Vou abrir aqui a janela dele, Modify, Freeze Transformation. Ele vai abrir essa janela aqui. E aí nessa janela você tem a opção de rotação, translação e escala, né? Se você quiser deixar como padrão, porque esse é o padrão, tá? Então eu vou deixar do jeito que está aqui, dou um Apply.
tá? Só que eu vou desfazer isso, porque eu só estou mostrando isso para vocês, que é o seguinte, às vezes você posicionou, rotacionou e tentou usar o warrant, mas ele está dando aquela mensagem, você tem que dar um freeze primeiro para depois usar o warrant, beleza? Então, aqui eu vou desfazer, por quê? Porque ele zerou a rotação e se eu deixar do jeito que está aqui, ó, vai ficar desalinhado, né, conforme o meu personagem lá, tá? Então, tem que dar Ctrl Z aqui, Ctrl Z, beleza? Então, deixa eu voltar, cadê aqui? Sai você, volta você, beleza. Estava explicando aqui do último, né? O último, então, eu vou fazer o seguinte, vou abrir de novo aqui a ferramenta de orientação, vou marcar aqui o Orient Join to Word e vou dar um Apply. Pronto, então você vai ver que ela ficou agora na mesma direção dos demais, né? Se eu pegar e selecionar aqui a hierarquia, né, e rotacionar isso funciona perfeitamente, ó, tá? Então fica essa dica aí. Toda a orientação, né, da cadeia tem que estar certinho. Beleza, e outra coisa, né, se você quiser tirar, né, esses eixos, né, de orientação, basta selecionar novamente os joints e repetir o comando lá do Modify não, Display, Transform Display e deixar aqui o Local Rotation Axis marcado, tá? Eu crio o atalho aqui, ó, pá, beleza. Então tá certo. Gente, isso é de extrema importância. Se você não fizer isso, não conferir a orientação primeiro, né, você corre um sério risco de ter um resultado muito errado lá nas rotações dos seus joints, tá? Então agora eu vou pegar aqui e vou unificar, né, esses joints, ou melhor, eu vou adicionar esses joints com a cadeia existente, né? Então eu vou pegar o filho, pegar o pai, que é essa espinha aqui, e vou adicionar, vou dar parent, né? Então se eu rotacionar aqui, eu tenho, né, toda a cadeia se movimentando. Ok. E agora, né, eu preciso fazer com que esses joints manipulem essa geometria da parte da frente, tá? Então agora que entra aqui o pulo do gato, né? Se eu selecionar esses joints aqui, né? Cadê? Peguei esses joints aqui e selecionar a mesh e tentar colocar um skin cluster, fazer um bind, né, skin, né, dependente do que você escolha aqui, o Maya não vai deixar. Por quê? Ó, e dá um erro, porque essa geometria já existe um skin cluster. Então já existe aqui um node de skin cluster, ele não deixa você somar. O que você vai ter que fazer é adicionar esses joints a influência que já existe, ao skin cluster que já existe. O skin cluster precisa entender que existem novos joints aí na cena, tá? Então, novamente, eu pego os joints, volto lá no menu skin, mas aqui, ó, aqui embaixo, né, no menu skin, eu tenho a opção chamada Edit Influence. E aí eu tenho essa opção, Add Influence, Remove Influence. Nesse caso, eu quero adicionar. Vou entrar nessa caixinha aqui. Essa caixinha, normalmente, ela vem com essa opção aqui, ó, Lock Weights desmarcado, tá? Então, aqui é o problema, gente. Aqui é o seguinte, se você deixar essa opção Lock Weights desmarcado, o Maya vai pegar e vai fazer o seguinte, ele vai obedecer ao comando, né? Ele vai pegar e vai falar, ó, esses joints aqui estão entrando aí, ó, Skin Cluster. Ele tá falando, ó, Skin Cluster, existem esses novos joints aí, e esses novos joints vão fazer parte aí agora, né, das suas influências. Aí o Skin Cluster vai falar, ah, beleza, então deixa eu alimentá-los, deixa eu colocar umas influências nele. De quem que eu vou tirar aqui? É isso que ele vai fazer. Ele vai pegar e vai tirar influências dos que já existem e transferir para esses aqui. E aí você vai quebrar o seu rig. Vai quebrar a sua pintura de skin, né? Na verdade, tá? Então, por padrão, deixe isso aqui marcado para que esses novos joints não roubem as influências aqui do que já existem. Essa é a dica de ouro, tá? Então, vou adicionar. Beleza. Só que esse Lock Weight, né? Ó, aqui não vai ter nada, tá? Aqui eu também não perdi nada. Só conferir, né? Ó, não perdi, tá vendo? Beleza. Só que esse Lock Weight é o seguinte agora. Eu vou entrar aqui no modo de pintura, Paint Skin. Se eu selecionar esse join aqui, ó, botão direito, Select Influence, eu vejo que eles estão bloqueados, né? Então eu vou desbloquear todos aqui, só segurar Shift, né? Selecionar todos e desbloquear. Agora sim eu posso pintar, fazer a pintura. Uma coisa que normalmente o Maya faz, tá? Aqui na janela de pintura de skin, aqui embaixo tem a opção Display, tá? Normalmente esses valores aqui de Min, Max, Color, eles vêm num valor que a malha fica preta. E aí é normal, tá? Porque isso aqui é para enxergar influências. Por exemplo, se eu pegar um join aqui que tenha uma determinada influência, agora eu deixei preto, né? Fica mais difícil. Tá vendo? Na prática você vê que
ficando preto, né, você acaba tendo dificuldade de enxergar os joints. Por isso que eu mudo meio que a cor dos joints, né, ao invés de usar ali o do Maya. Mas, por exemplo, deixa eu pegar de repente um joint, qualquer joint que tenha uma determinada influência, pá, esse aqui, pronto. Tá vendo? Por que fica preto? Porque quando você seleciona um joint que tem influência, né, ele vai ficar branco. Aí são aquelas coisas lá de querer usar isso aqui, né, o use color ramp ou não, tá? Aí uma coisa de gosto. Eu particularmente fico no preto e branco mesmo. Mas aí eu posso pegar aqui, ó, e diminuir esse valor, tá? Porque aí, ó, vai clareando, né, a malha, ó. Tá vendo? Ela vai ficando mais amigável ali pra gente poder enxergar os joints que são mais escuros, tá? Então fica essa dica. Agora vamos voltar aqui. Vamos selecionar o nosso joint, os novos joints aqui, ó. Se eu selecionar esse joint, botão direito, Select Influence, ele não tem influência nenhuma, assim como os outros também não tem, tá? Então eu posso deixar aqui na opção Add, Value 1, né? E começar a pintar, né? E aí, se você não viu os meus tutoriais anteriores, você vai ficar se matando aqui, né? Entre aspas, né? Você vai ficar aqui perdendo um tempão, tá? Pintando skin, porque isso aqui, ó, tem a face de dentro e a face de fora, além essa intermediária aqui. Então, ficar no modo padrão do Maya, gente, é complicado, tá? Nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou usar as ferramentas aqui que eu já passei nos tutoriais anteriores, ó. Vou selecionar os vertex, vou selecionar todos os vértices aqui dessa mesh, vou usar a ferramenta do Perry Legitan, que é um artista 3D aí, muito, muito bom, tá? Então, com essa ferramenta aqui, ó, selecionando os vértices, botão do meio em cima do join, Set Weight 1. Pronto, passei 100% de influência para esse join. A mesma coisa, vou fazer para esses aqui, ó. E esse aqui. Passar para esse. Pronto. Olha só, vamos sair, né? E vamos selecionar esse join e vamos fazer uma rotação nele, ó. Vamos lá, ó. Beleza? Ó, que legal. Tá aí. Então, todas as influências estão funcionando. Vou selecionar a hierarquia aqui, Select Hierarchy. Vamos ver como é que isso se comporta. Tá? Tá legal. Ó. E aí, meu cliente, né? Eu consigo enviar isso para o meu cliente e ele fazer, né, o uso dessas partes aqui separadas, tá? Então, gente, é uma dica extremamente importante, tá? Para você poder trabalhar. Não se esqueçam, né? Fazendo um resumo aqui, não se esqueçam de, quando deletar uma mesh, usar o menu do Edit, Delete by Type, né? Aí você tem o No Deformer History, a questão da adição dos joints, né? No Skin Cluster, né? Você tem aqui o Edit Influence, Add Influence e adicionar a influência com Lock Weights marcado e depois começar a fazer a sua pintura. Então, esse mesmo processo você pode seguir para fazer, né, essas laterais, essas proteções laterais, tá? Então, num próximo tutorial, eu vou ensinar, no caso aí, para quem trabalha com games, né, vamos pegar a mesma situação, né, e como soltar essas partes, né, soltar mesmo. A gente vai tirar essas partes aqui, mesmo tendo uma pintura de skin, tirar essas partes e fazer um rig para essas partes individuais, para exportar essas partes individuais para dentro da engine, tá? Então a gente vai fazer isso num próximo tutorial. E se você que não manja de rigging, né, ou está buscando aí, já entende um pouco e está buscando se aprimorar, eu tenho aqui no meu site, no site da Brave CG School, os cursos de rigging e Python, tá? Ambos os cursos são voltados para o Level 1, que é para o nível iniciante ou iniciado, né? Para quem para quem está começando e para quem vai começar. Então, basta acessar aí e conferir o conteúdo todinho, né, na página da Brave CG School. É isso aí, galera. Valeu!